Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João, capítulo 8, versículo 12. Glória a Deus. E esse propósito é falar de uma centralidade, né? A gente sempre está lembrando disso. Hoje eu vou falar da identidade nossa. Quando nós somos adoradores, irmãos, adorador é uma identidade da igreja. É aquilo que nós somos, amém? É quem nós somos. E esse tema, ele vem e volta sobre as pregações, não é? E pregação é aquilo que nós temos que martelar, não é verdade? Martelar, pregação, igual prego, para a identidade ficar cravada no nosso coração, para a identidade ela trazer metanoia, trazer mudança de mentalidade. E nós vamos meditar sobre a nossa identidade, aleluia. Em João 8:12, ele é uma continuação do versículo 53 de João 7:53. E a passagem da mulher que foi pega em adultério, em alguns manuscritos antigos, ele não estava incluído. Então quem ouvia esse relato de João, estava entendendo que era a continuação do versículo 53, amém? E aí foi incluído hoje a passagem da mulher que foi pega em adultério, amém? 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 Glória a Deus. Versículo 12: E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgas segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na nossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Os irmãos oraram por mim, eu quero orar por essa palavra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, Pai, um coração recíproco para obedecer, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abale, nos confronte, nos aviva. Senhor, nos console, nos edifica, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor traga nesse momento, Pai, o propósito, Senhor Jesus, da terra que o Senhor falou que era uma terra boa, a terra que vai produzir frutos, Pai. Senhor Jesus, repreenda o ladrão da palavra, Senhor Jesus. E eu quero só te agradecer por estar aqui e falando da sua preciosa palavra, e que só tem um convencedor aqui, que é o seu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, quando nós falamos de identidade, nós estamos levando novamente
aquilo que é a centralidade da nossa vida, quem nós somos. No mundo a gente vê nas pesquisas, nos celulares, no Google, e vê quantas pessoas procuram qual é o meu propósito, quem eu sou. Essas perguntas são perguntas elementares, irmãos, perguntas que estão em cada um de nós. Qual é o nosso propósito de vida? E Jesus, ele fala e começa mostrando para a gente que Ele é a luz. E agora a gente entende que Jesus, ele não está falando que Ele é uma luz como a do sol. Ele não está falando que é a luz igual da nossa igreja aqui. Mas Ele está falando que Ele é o entendimento, que Ele é o conhecimento. Então Ele está na sua vida terrena, enquanto Ele dá esses indícios que Ele vai e cura cego, Ele está mostrando qual é o seu ministério, de trazer o entendimento. Então por isso que Paulo, ele fala: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer o evangelho de Cristo. Então, se Jesus, ele é o conhecimento, se Jesus, ele é o entendimento, quem está sem essa luz está andando ignorante, está andando sem entendimento. Amém? E o evangelho, ele faz isso conosco, irmãos. O evangelho, ele vem e ele traz luz para nós, ele traz entendimento para nós. Mas agora não é só o evangelho ele trazer luz, não é agora só o evangelho trazer entendimento para nós e aí tudo está ok. Agora requer de mim, de você, um posicionamento. Não adianta o evangelho trazer luz, e nós todos sabemos de doutrinas elementares da nossa fé, que a identidade, ela faz isso, ela vai por toda a Bíblia, volta por toda a Bíblia, mostrando quem nós somos. Mas não adianta a luz vir e eu e você ainda continuar batendo a canela na cadeira, continuar andando e como se tivesse numa sala escura, como se tivesse sem entendimento. Desde o momento que eu e você se assenta aqui, a gente escuta a palavra, nós absorvemos ela, nós se tornamos responsáveis. Então é melhor se você não saber, era melhor se você não tivesse escutado, mas agora requer de cada um de nós uma responsabilidade. Fala para o irmão ou para você mesmo: requer de mim uma responsabilidade. Porque a Bíblia me mostrou, os pastores que estão aqui, os irmãos que estão aqui, estão falando da minha identidade. E Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele está mostrando diante de incerteza de pessoas, diante de pessoas não acreditando nele. Ele sabia quem ele era. O contexto era: será que ele é o Cristo? Será que ele é quem ele está falando quem ele é? E será que ele está para fazer e cumprir o propósito dele? No versículo 12 do capítulo 7, uns falavam: ele é bom, e outros falavam: ele engana o povo. E no versículo 26 ele falavam: esse é o Cristo. E aí Jesus, sabendo da sua identidade, ele falava: quem tem sede de mim, beba. E aí uns perguntando: é da Galileia que ele veio? Da Galileia não veio profeta. E aí Jesus, ele estufou o peito e disse no versículo
12 que nós lemos: eu sou a luz do mundo. Diante diante da incredulidade, diante de pessoas, ou até vindo sobre ele mesmo, de quem ele era, ele tinha convicção de qual era o seu propósito. Hoje nós estamos aqui diante de um propósito elementar da nossa fé, para que ninguém tome a sua autoridade que está dentro de você, que não foi dada por você, mas que foi Deus que te entregou. Deus que colocou a identidade dele em você. Mas, irmãos, a pergunta é agora: o que movia Jesus a ele, diante desses momentos, ele ter a convicção da sua identidade, diante de perguntas, diante de incredulidade, ele trazer o propósito a quem ele é? Vamos junto comigo no versículo 14. E Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Jesus, ele sabia quem ele era, porque ele sabia da sua origem e do seu destino. Eu sei de onde eu vim, origem, e sei para onde eu vou, destino. E hoje a luz do Evangelho está aqui para esclarecer quem é você, qual é a sua origem, qual é o seu destino, porque você é adorador, e você precisa adorar em verdade, e isso vai trazer verdade sobre a minha vida e sobre a sua. Porque quando nós falamos de identidade, irmãos, é só você ir no algo que está aí dentro da sua carteira, aí dentro da bolsa das irmãs, e lá no seu RG, o que você vai ver lá? Vai ver a sua filiação. No RG da minha mãe, se pegar, está lá: filiação de Santina, minha avó santa. E aí está falando da onde? Da origem dela, está falando da onde ela veio. E aí estão aqui agora aqueles que não estão com o RG terreno, estão todos aqui declarando que nasceram de novo, estão aqui declarando: eu estou agora tendo uma nova vida. E agora, se a filiação era Silvia para o Leonardo, agora a filiação é: o Leonardo é filho de Deus. Irmãos, nós cantamos aqui Yahvé, né? Rafá, às vezes nós não sabemos pronunciar, mas sabe qual é o nome que Deus ele quer que você chama ele? Às vezes nós não sabemos a letra, né? YH, não sei o que. Ele quer que você chama ele de papai. Irmãos, isso é da onde você veio, é quem você é filho de Deus. Sabe, a nossa identidade ela tem que falar a todo momento, porque às vezes nós se tornamos escravos de arroz e feijão. E aí o nosso irmão mais velho, ele vem e relata, e Mateus escreve. E aí o nosso irmão mais velho fala: não fica correndo atrás de comida, de vestimenta, porque o pai de vocês sabe tudo que você... Quem está entendendo, irmãos? A identidade nossa é ser filhos de Deus. Você é filho. Irmãos, ele requer algo dos filhos dele.
Mateus, ele fala, o relato do nosso irmão mais velho, ele fala assim, ó: se alguém te maltratou, você vai lá ajudar ele. Aqueles que maltratam você, perseguem você, ore por eles, fala bem deles. E aí no versículo 45 ele fala assim, ó: porque aí vocês vão ser filhos de Deus. Irmãos, ele quer algo de nós. O Evangelho, ele está trazendo luz sobre a nossa identidade. Mas aí, dessa identidade não é quem você é igual a quem você está se tornando. É igual a quem você está se tornando. Enquanto Jesus não voltar, ainda vai ter falhos pecadores aqui. Pessoas que quando o Evangelho alumia, ainda nós está ainda na cadeira tupicando, falhando, errando. Mas qual é o propósito? Não é quem você é parecido com quem você é. Você está se tornando igual a quem? Por isso que quando Felipe quis ver Jesus, quis ver o Pai em Jesus, aí Jesus fala para ele: não, Felipe, o meu propósito é eu aqui na terra transmitir a imagem do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Em Colossenses fala que Cristo é o resplendor, Ele é a imagem do Deus invisível. Mas aí, em Romanos 8:29 fala que Ele é o nosso irmão mais velho, primogênito, que agora nós vamos se tornar igual a Ele. Irmãos, você é filho do papai. O papai, ele está cuidando de tudo, mas entenda, não é quem você é, igual a quem nós estamos se tornando. Aleluias. Porque, irmãos, quando nós entendemos o propósito da nossa origem, nós vamos cumprir a verdadeira identidade nossa, ou uma da parte da nossa identidade, que é viver como filho, que é descansar em saber que Ele está cuidando na onde a gente não pode cuidar. Lembra quando o filho chega lá na geladeira, não fala para o pai ir lá na geladeira, não vai lá no armário: ó, pai, está faltando isso. Ele sabe se na hora que ele quiser o pai vai dar. Não vai dar, irmãos? O pai não dá? O pai dá. É na hora. Mas agora, por isso que ele fala que há uma ligação do céu e na terra. Então, os filhos, eles têm que estar dentro da vontade que o pai está também. Porque às vezes os filhos estão pedindo e não é o propósito do pai, né, pastor Levi? Não é o propósito do pai dar, porque senão o que vai acontecer? O filho vai se machucar, o filho vai tropeçar. E às vezes tem coisas que nós queremos na hora, igual criança nós somos, igual filhos mimados queremos, e aí nós abre campanha, pedimos, e não era a vontade do pai. Jesus, Deus, Ele responde todas as orações. Não é que lá Deus não respondeu minha oração. Às vezes Ele respondeu com não, porque aquilo não era a vontade dEle para nós naquele exato momento. E Jesus, Ele está trazendo isso. Nós somos filhos de Deus, mas Ele completa com o seu destino, a sua origem. Nós entendemos, nós somos filhos, mas agora não é só eu e você sentar aqui e chegar e falar: não, eu sou filho de Deus, a minha casa está protegida, estou em paz. Mas Jesus, Ele completa, que agora Ele fala de um apontamento, de uma visão. Ele fala de quem Ele é, qual é o seu propósito. Se sua origem é ser filho de Deus, o seu destino é ser Cristo. Jesus era um nome normal na época, não é, irmãos?
muitos colocavam o nome de Jesus, mas Cristo era um apontamento de um propósito. Então por isso que eles esperavam o Cristo, e o nome ele aponta para isso. Porque quando minha mãe me deu um nome de Leonardo, tinha um significado. Os nomes têm significado, a gente vê na Bíblia, não é? Abraão, pai de uma grande nação. Jacó, enganador. Israel, príncipe de Deus. Então o nome tem um destino. E aí a gente vê de novo nessa ilustração, irmãos, essa ilustração do RG é tremenda, porque nós vemos a filiação, e aí nós vemos também que da filiação vem o nome, Leonardo, e do propósito ele vem um nome, Cristo, e ele aponta o seu destino, Cristo. Por isso que em Mateus 16 ele fala para os irmãos, quando Pedro tem a revelação, ele pergunta: quem eu sou? E aí uns falam João Batista, outros falam dos profetas. E aí Jesus fala que Pedro teve essa revelação do Pai, fala: tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí quando Pedro fala do propósito de Jesus, do destino de Jesus, Jesus fala do seu destino: eu vou ser entregue, eu vou ser amarrado, eu vou ser crucificado. Então ele está falando do seu destino. Então qual é o meu e o seu destino, da nossa identidade? Ser Cristos. Por isso que o nome cristão é Pequenos Cristos. Então agora não é chegar e falar: eu sou o filhinho do papai, eu estou protegido pelo Pai, louvado seja Deus por isso. Mas agora os filhos vão ter um apontamento de ter o seu propósito, em ser enviados como Cristo. Por isso que ele faz o convite para mim e para você: quem quer vir após mim, pega o quê? Sua cruz. Quem pega a cruz? Quem pega a cruz não é Cristo? Então aqui estão os pequenos Cristos, que foram escolhidos para pregar a sua cruz, para agora não viver para si. E por que, irmãos, às vezes a gente está se adoecendo? Porque nós estamos depressivos? Porque a Bíblia fala que aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder. Salvar a vida como uma pessoa em que a mentalidade do mundo está falando. E a mentalidade do mundo é isso, não é? A mentalidade do mundo é salvar a vida. É o que Pedro falou para Jesus: não, Jesus, não, o Senhor não vai ser crucificado. Ele fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Então nós vemos nas propagandas, a gente está diante do celular, nas notícias, de tudo que a gente está vendo, o mundo falando para eu e você se proteger. E aí Jesus ele disse: quem quiser salvar sua vida vai perder. Quem quiser cultivar sua vida sem uma vida de ser Cristo, vai perder a verdadeira vida. Mas quem perder a sua vida por amor, não é por força nem violência, por amor de mim e do Evangelho, ele salvará, ele achará, né? Vai achar. Você quer achar a sua verdadeira vida? Começa agora a se crucificar. Começa a negar as suas vontades. Começa agora a receber tudo que o Senhor tem para você, de um propósito que Deus já colocou dentro de você. Tem uma mochila aí, tem algo que você viveu que é seu, e Ele escolheu para você entregar.
Por isso que ele dá o exemplo de um homem que recebeu o talento e guardou e escondeu. Por quê? Porque quando eu escondo algo que me deram, eu estou olhando agora para algo que é meu. Me entregaram algo, me deram algo, eu escondi. E aí agora eu estou correndo atrás de tudo que é meu, correndo atrás dos meus sonhos. Mas aquele que te entregou algo, ele tinha sonhos para mim e para você. Ele tinha propósito de entrega para a minha vida e para a sua. Você é filho do Pai, e o Pai ele vai te apontar para o propósito. Não é filho da mãe, né? É filho do Pai. Lembra quando Abraão pega Isaac da mamãe? A mamãe Sara era super protetora. Eu acho que Abraão nem falou para ela na onde que eles iam. E aí quando pessoas estavam indo atrás de Isaac, perseguindo Isaac, Sara estava com unha e dente. E Abraão vai e aponta Isaac para um propósito de sacrifício. Leva ele para o monte e aponta o propósito para a vida dele. Irmãos, não está longe de nós isso. O pastor Levi falou de algo quando eu cheguei aqui, que ele falou que aqui é o altar. E é exatamente isso, o que isso representa sobre as nossas vidas. Que cada um de nós temos que se apresentar como sacrifício vivo, todos nós. E então, eu costumo falar que isso é só, vamos falar assim, algo só para nos iludir, tudo bonitinho, né? Tudo cheio de luz, ventilador, uma cadeirinha aí, para aqueles que estão como sacrifício, chegar lá naquela porta e falar assim: hoje eu não quero receber, eu tenho que entregar, eu preciso se sacrificar, eu preciso ter um propósito de entrega sobre a minha vida. Irmãos, eu não sei o que tem falado de você. Sabe, essa palavra ela me deu uma combustão, irmãos, porque nós sabemos de onde nós viemos. E a Bíblia fala que o profeta não tem honra na sua pátria. Imagina uma pessoa que cresceu aqui, que fez tudo de errado aqui. Imagina, Jesus foi um carpinteiro, trabalhador, e mesmo assim ele falou essa palavra. Imagina eu, um ex-traficante, um ex-tudo. E às vezes a gente está diante de incredulidade, mas a gente olha para Cristo, que também passou por isso, que foi um momento que quase pessoas lançaram ele no buraco, mas ele traz o propósito dele de identidade. Então, você não é o que pessoas dizem de você. Você não é o que pessoas estão olhando para você e falando quem você é. Você tem identidade do céu. Você é filho de Deus. O Senhor ele te escolheu, e o seu papel não é salvar, o seu papel é proclamar, porque quem convence é o Espírito Santo que está sobre a sua vida. Então não fica querendo convencer ninguém, porque o Espírito Santo ele já convenceu. O seu papel é saber da sua identidade, saber de onde você veio e da onde você vai. É você a todo dia saber: eu sou o sacrifício. Temos o nosso irmão mais velho, igual Romanos 8:29 falou para nós. E agora nós precisamos ser parecidos com os nossos irmãos, parecido com o nosso irmão mais velho. O propósito da sua vida é Cristo. E aí Cristo em nós é a esperança da glória,
é a glória que Ele fez para mim e para você. Se coloca sobre os seus pés. Eu não sei se você mesmo não tem acreditado sobre tudo que Deus declarou sobre você. O seu papai, ele está falando que você é amado dele. Então é aquilo, se ele te escolheu e pessoas estão te rejeitando, você já tem tudo, porque o papai te escolheu, o papai te adotou. E quando isso acontece, a liberdade, a ousadia, a liberdade sobre cada um de nós. Há desprendimentos, há aprisionamentos sendo quebrados essa noite, em nome de Jesus, porque o Senhor colocou o propósito de identidade. E é interessante, irmãos, que Jesus fala: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na nossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Jesus fala em Deuteronômio, para eles entenderem que tinha que ter alguém como testemunha. Então, quem você está se tornando não é segundo a sua ótica, é segundo a ótica de Deus. E a maneira que você vê os seus irmãos não é segundo a sua maneira, é segundo a testemunha vê. É sobre como Deus vê. E aí eu ia parar e olhar para cada um dos meus irmãos e perguntar a todo momento: eu estou julgando ele, mas como o Senhor vê ele? Eu estou diante dessa situação, mas como o Senhor me vê? Como o Senhor me vê? Porque às vezes está vindo os dardos inflamados do maligno sobre a minha vida. Está tendo um prendimento de eu não romper o propósito de Deus sobre a minha vida, a liberdade do propósito de Cristo sobre a minha vida. Mas eu vim para te falar, o Espírito Santo nos trouxe aqui, para te falar: eu bem sei os pensamentos que eu tenho de você. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Senhor Jesus, Jesus, que a nossa identidade ela venha a ser gerada a cada dia, Senhor. Que a nossa identidade ela venha a ser frutificada em todo dia, e sabemos que nós somos filhos, e o nosso destino é entrega. O nosso destino é voluntariedade, Senhor. Senhor, tira os aprisionamentos em nós, de nós queremos salvar as nossas vidas, Senhor. Querer salvar as nossas vidas com o nosso eu, do nosso jeito, das nossas vontades. Mas traga a liberdade, Pai, que o Senhor trouxe, de darmos frutos, de negarmos a nós mesmos. E quando o mundo está falando para nós curtir a nossa vida, cuidar da nossa vida, proteger a nossa vida, igual a mensagem que Satanás usou Pedro para falar: não, de maneira nenhuma, Jesus. Que nós possamos declarar: para trás de mim toda a mentalidade do mundo, para trás de mim todo o querer do mundo, para trás de mim todo o querer de mim mesmo. Que as prisões que estão nos aprisionando de nós mesmos, do mundo e de Satanás, em nome do Senhor Jesus saia. Em nome do Senhor Jesus caia por terra. Porque nós nascemos para se entregar. Senhor, tira, Senhor Jesus, estado depressivo, Senhor, ansioso, Senhor. Que nós possamos entender e saber
que o Senhor nos escolheu como filhos. Filhos que nasceu como Jesus, como o nosso irmão mais velho, Pai, para entregarmos a nossa vida, Pai, para que outros venham viver. Entregar a nossa vida para que outros venham viver. Aleluia. Queriam tirar o propósito de Jesus. Saia dessa cruz. Você salvou outros, você curou outros, por que você não cura você mesmo? Saia daí. Eles não sabiam que Ele nasceu para se entregar. E aí eu e você está ouvindo isso todo dia. Ah, não, fica na Netflix, não vai ler a Bíblia não, ir no culto, não. E o sistema do mundo está nos enganando. Mas hoje você ouviu quem você é, e hoje tem uma responsabilidade sobre cada um de nós. Você não nasceu para ficar inquieto com coisa alguma, porque o papai já deu tudo que você precisa. Buscar primeiramente o reino, e as demais, aplauda o nome dele, que ele te escolheu. Obrigado, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, irmãos.